Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Ferroni e esse é o segundo episódio do nosso podcast Narrar Ficção. O Narrar Ficção é o podcast do Clube de Ficcionistas, onde todo mês a gente analisa um livro do ponto de vista formal, tentando entender como que ele foi construído, como os personagens foram construídos, como o enredo foi construído, a voz narrativa, para que a gente possa melhorar a nossa própria escrita. Bom, no encontro de hoje, eu tenho ao meu lado Márcia Lopes. Seja muito bem-vinda, Márcia. Márcia é também do Clube de Ficcionistas, escritora e dona do perfil Livros no Subsolo. Esse é o segundo episódio, como eu disse. O primeiro foi com Ana Carolina Mesquita, sobre Orlando, já está disponível para vocês no YouTube. E hoje é um encontro muito especial, porque a gente conversa sobre o livro do mês de julho, que é A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. E temos aqui a escritora e dramaturga Carla Kinzo para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, é um prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre a Carla, depois eu falo um pouquinho sobre o livro, e aí a gente passa para as perguntas, combinado? Sim. Muito bem. Carla Kinzo é mestre e doutora pelo Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FEFELESH USP. Possui graduação em Cinema e Vídeo pela Escola de Comunicação e Artes, também da USP, a ECA, e em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Foi pesquisadora participante do grupo de pesquisa Colonialismo e Pós-Colonialismo em Português. É escritora, dramaturga e atriz. Recentemente publicou Ursa Menor. Temos. Dois. O meu autografado também. Ah, o meu também, tá bom. Obrigado, Carla. Coletâneas de contos pela editora Quelônio, com o apoio do PROAC de publicação. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Bem, a obra de hoje é A Redoma de Vidro. A gente tem duas edições, né? Essa com tradução do Chico Matoso e a da Márcia com tradução da Ana de Guadalupe. Ambas pela Biblioteca Azul. A da Márcia é ilustrada, né? Bastante mais bonita do que a minha. Redoma de Vidro foi originalmente lançado em 1963, em inglês, nos Estados Unidos, e é o único romance de Sylvia Plath, que é conhecida como poeta e também contista. Um pequeno resumo sobre a Redoma de Vidro. É considerado um romance semi-autobiográfico da Sylvia e retrata a vida de Esther Greenwood, uma jovem talentosa que lida com questões de identidade, pressão social e saúde mental. Transitando entre a efervescência da Nova York dos anos 50 e a sobriedade de uma instituição psiquiátrica, Esther luta contra as expectativas opressivas, conflitos internos e a sensação de estar aprisionada em uma redoma de isolamento e opressão. O livro aborda de forma intensa a busca por identidade e a luta contra as limitações impostas pela sociedade, culminando em uma reflexão impactante sobre a sanidade e liberdade pessoal. A minha primeira pergunta, Carla, é uma pergunta bastante pessoal. Eu queria que você contasse pra gente como que foi a experiência da sua primeira leitura do Redoma de Vidro. Como que ele te impactou enquanto pessoa e enquanto escritora também. Eu vou voltar um pouco antes, porque eu conheci a Sylvia Plath por meio de um poema do Ted Hughes, que foi o companheiro dela, o marido, o pai dos filhos dela, né? Então, eu estava na faculdade de cinema e um colega meu, um bom amigo, Caetano Gotardo, a gente tinha que fazer curtas na faculdade. E aí, ele estava construindo o roteiro e eu não tinha lido nada da Sylvia. E ele trouxe como referência um poema do Ted Hughes sobre... Que falava de luto, né? Um poema que falava da experiência de uma falta, da presença de uma falta muito devoradora, que está nesse livro Cartas de Aniversário, que são vários poemas que ele escreveu para ela, ou a partir da experiência de perda da
da Silvia. E aí esse poema se chama Um Filmezinho. Ops. E o primeiro verso foi feito não para doer. E aí o filme se chama Feito Não Para Doer. E é um poema muito impactante, eu não conhecia a história deles. E eu li os poemas desse livro e tal. E aí falei, bom, agora eu quero conhecer a Silvia Plath. Acho que não tinha nem 20 anos, tinha 20 e poucos anos e tal. E aí li o livro, uma amiga me emprestou uma edição bem surrada. Eu me lembro que eu li, devolvi o livro para ela. Porque geralmente eu gosto de ter os meus livros, mas por algum motivo... E eu não me lembro do livro. Eu não me lembro de nada. Ele foi completamente... Ele desapareceu, assim. Esse já o Redoma, né? Foi esse o Redoma. Que ela te emprestou. Tá. Então, eu cheguei no Redoma por conta desses poemas, especialmente desse poema, Um Filmezinho. Não sei, talvez seja... De fato, é um enredo muito impactante, especialmente se você sabe das circunstâncias, né? Na verdade, tudo aquilo aconteceu com ela em 53. Então, não tenho memória, mas provavelmente foi um sintoma de um impacto muito grande. E aí, anos depois, eu reli o livro, eu baixei no meu Kindle, porque tinha saído uma tradução nova, eu não lembro de quem era a tradução, era um livro de sebo bem antigo, bem surrado mesmo. E aí, quando a Biblioteca Azul relançou, eu me lembro de ter comprado e reli. E aí... Eu me lembro de ter ficado... Aí, sim, eu me lembro bastante bem, assim. Aí já era, sei lá, quase 20 anos depois. E... eu acho que é um livro que te acompanha em muitas fases da vida, né? Acho que se você é uma jovem mulher que tem... sei lá, se interessa por literatura, por escrita... Tem ali uma experiência muito impactante, né? A Esther é uma personagem super promissora, aparentemente, né? Muito inteligente, muito cheia de vida. E, no entanto, ela e de oportunidades também. E de oportunidades, né? De privilégios, Acho que é fácil você ter sentir uma empatia por ela nas primeiras páginas, sentir uma conexão, uma admiração... E aquilo vai sendo redimensionado por uma experiência muito dolorosa de não pertencimento àquele mundo. E que a gente também entende o que é, né? Não pertencer a um mundo tão duro, feito de aparências, sem sentido, na verdade, né? E eu estava até conversando com a Márcia, né, sobre esse mundo em que ela vivia, né? É curioso porque era um momento nos Estados Unidos de grande prosperidade, né? Eles saíram bem da Segunda Guerra, né? Não teve nenhuma destruição, a indústria estava muito forte, né? E aparentemente essa questão econômica não estava colocada lá, né? E mesmo assim a gente tem, que me parece que é até uma questão existencial, né? Do existencialismo mesmo, né? Tá tudo muito bonitinho por fora, né? Mas esse mal-estar. Exato. Né, os Estados Unidos vinham passando nesse período, né, por um boom, assim, de muitas coisas. A juventude também estava, assim, se descobrindo, né? Teve aquela liberdade toda e a questão da mulher, que eu acho que ela coloca aqui também no livro. Então, assim, era um mundo real de aparências que estava surgindo ali. E essa juventude caminhando para isso, só que tinha os conflitos internos que a gente começa a ver no livro através da Esther, né? De uma forma bem clara, assim. Eu acho que esse progresso, a civilização, isso tem como contraparte um aniquilamento de subjetividade, sabe? Sim. É impossível essa marcha tão luminosa, assim, sabe? E até falando em Estados Unidos mesmo, né? Porque eles têm essa questão toda da unidade da nação toda, mas e o indivíduo também, né? Então, acho que foi... Exato, que é uma narrativa, né? Sim. Quero dizer, é uma construção histórica, essa nação, esse modus operandi. E aí, as pessoas que estão lá dentro também são elementos de composição de um imaginário coletivo. coletivo e
Eu até falei sobre artificial. isso, é que eu li o livro do George Perec sobre a Ellis Island, onde as pessoas chegavam, os imigrantes chegavam nos Estados Unidos e ficavam nesse lugar suspenso lá. E de lá, e ele fala, de lá iam construir uma coletividade, uma nação. Então parece que é uma ideia que foi sendo construída, entendeu? E aí essa parte individual, ela... Sobretudo depois da Segunda Guerra, né? Começam as polarizações, sei lá, da Guerra Fria. Sim. E aí um monte de questão interna do país, um monte de trauma, rachadura que tem os Estados Unidos, assim como o Brasil, são países muito diferentes, mas com experiências de um passado escravocrata, de várias questões lá dentro sociais que são pouco vistas, quer dizer, talvez não tanto como deveria, né? Então, acho que isso tudo aparece, embaixo, exatamente. Olha, ela até usa muito a questão da coberta, entrar na coberta. Eu fiquei falando, o que está encoberto aqui, né? É isso. Eu pesquei pelo menos 2 referências, mas eu acho que são bastante sutis, né? Quer dizer, uma não é exatamente uma referência, né? Em 62 a gente teve a crise dos mísseis, né? De Cuba, né? Então, que me parece que foi um ponto de mudança, né, entre essa era gloriosa da Segunda Guerra e o que veio depois, né? Tanto que todas as ditaduras, todas não, mas a maior parte das ditaduras na América Latina vem depois disso, né? E tem o caso Rosenberg, que ela cita desde o início, né, que eu não conhecia antes dessa referência, né, mas foram um casal de judeus que foram executados na cadeira elétrica, né? Então aí a gente já tem uma questão de antecipação também, né? Do que vem depois. Mas foram civis, né, que não foi exatamente um crime de assassinato que os levou a isso, né, foi de espionagem, né, e parece que foi inédito isso lá, né. Então aparece essa questão política também no livro, bem sutilmente, né. E ao mesmo tempo é super imbricado com um enredo. Então não à toa o livro abre com referência aos Rosenberg. Eu trouxe para ler, assim. Era um verão estranho, sufocante. O verão em que eletrocutaram os Rosenberg. Quer dizer, a imagem que abre o livro. E ela ecoa de diversas maneiras ao longo da narrativa, né? Então, ela está em Nova York. A primeira coisa que ela fala que era um verão sufocante. E a imagem que é perturbadora para ela, né? Ela fala, tem um problema com execuções, gente. É a imagem dessa pena de morte. Então, o que é a pena de morte, né? Você retira as pessoas, aquela pessoa do mundo. Ela não pode mais conviver na sociedade, ela está banida. Não tem como retornar ao convívio com as pessoas dentro daquela sociedade e tal. Então, isso também dá notícias do que vai acontecer com ela, né? Ela não se sente, Esther, dentro, ela sempre se sente como uma estranha, à parte daquele mundo. Então, de alguma forma, esse gesto de aniquilação também ecoa essa imagem primeira dos Rosenberg. E que é uma imagem política também, né? Então, ela se mistura bastante. Lembra muito o Camus, né? Inclusive, ele tem um livro sobre a pena de morte, né? E acho que até tem essa questão do existencialismo, também parece que é aquela coisa, né? Isso eu acho muito interessante também, ela não vai nunca chegar para você e falar, olha, eu estou falando disso. Ela vai sugerir, e aí o leitor vai construindo essas referências a partir da própria bagagem, né? É bastante... Eu acho bastante refinado. É o Estrangeiro? Isso dela. Acho que é. O Estrangeiro, né, que também eu acho que fala bastante né? disso, né, do deslocamento, mas ele tem uma coletânea também de ensaios sobre a pena de morte, mas agora eu não recordo. Acho que era um tema bem forte para ele, né? Também. E, inclusive, o Camus era interessante porque entre os existencialistas ele também era um deslocado, né? Teve a briga dele com o Sartre e tal. Sim. Enfim. Bem... Cara, minha próxima pergunta, ela tem inclusive a ver com a Esther, né? Com a personagem principal e um pouco do que a gente já veio conversando, né? Uma coisa que é importante que o pessoal que está nos vendo, que está nos ouvindo saiba, é que a gente não promete evitar spoilers.
Sim. Então, isso é bastante importante. A gente vai falar do livro, então, eventualmente, em algum momento, haverá spoiler, mas assim... Mas eu vou te defender. O legal é a beleza do livro. Tem que ler, não adianta. Esse negócio de spoiler já era, entendeu? Exatamente. É mesmo. Exatamente. Então, usem essas informações para aproveitar melhor a leitura. Né? Bom, então a Esther, ela é essa jovem americana de classe média, né, que estuda num curso superior, e ela ganha uma almejada bolsa de verão para fazer estágio em uma revista nova-iorquina. Uhum. Então, de certa maneira, é uma pessoa privilegiada, né? Mas apesar disso, ela não consegue ser feliz. Então, desde o início, né, a própria Carla estava citando, a gente a vê deslocada em meio a tanta artificialidade. E parece que é bem interessante que ela escolhe justamente esse mundo da moda, né? Um mundo onde a imagem ela se sobrepõe aos outros. E também o da escrita, elementos. né? Que tem a questão de egos e também, né? Exatamente. Quer dizer, é escrita no mundo da moda, né? Uhum. Então ela está deslocada, né? Tanto em relação a esse mundo, mas também em relação às relações de afeto, né? As amizades, enfim. E o começo da vida sexual dela também é bastante complicado, né? E aí, tendo todas essas experiências ruins, ela volta para casa da mãe e a situação dela vai se degradando a ponto de que ela vai para uma instituição psiquiátrica, né? E aí 2/3 do livro são sobre essa vivência dela nesses lugares, né? Porque ela passa por mais de um, né? Então, fala pra gente um pouquinho, Carla, como você vê a construção dessa personagem, né? Que aspectos você salientaria pra gente que você considera importante na escrita da Silvia com relação à construção da Esther? Eu acho que tem pistas. Acho que a maneira como a Silvia vai construindo essa mulher pra gente, a gente já vê pistas importantes do que vai de um caminho possível, assim, da Esther. Eu acho que é isso, assim, desde que essa imagem com a qual ela abre o livro, que era um verão estranho, a redoma já está posta ali. Sim, na primeira, de cara, né? De cara, E a imagem dessa pena de morte, daquilo que incomoda. Esse casal foi morto na cadeira elétrica, né? Isso também é alguma coisa que é muito impressionante de ver depois, porque a personagem passa por eletrochoques. Então, eu acho que ela fala, era para eu estar me divertindo muito, era para eu estar me divertindo loucamente em Nova York, mas aquilo, logo nas primeiras linhas, você sente que tem um lugar fora de foco na Esther. E que aquele mundo, de fato, não à toa ela escolhe o mundo da moda. Eu acho que ele é um mundo muito opressor, sobretudo para as mulheres, né? Estar sempre jovem, estar sempre bem, estar sempre exposta numa redoma para alguém, para ser vista. Então, não era só opressor. Eu acho que a redoma ela tem essas duas dimensões. Ela é alguma coisa que se põe em cima de alguém, de algo, para proteger, para preservar do mundo exterior, mas o que está lá dentro está exposto para ser devorado, para ser consumido, para ser visto. Então tem essas duas dimensões. Eu acho que a experiência ali em Nova York, que tem alguma coisa de jovialidade, tem momentos até que são engraçados, que você pode ler aquilo como uma experiência de juventude, mas é ambíguo, né? Ela traz essa um sem sentido para aquelas experiências todas, tanto as de meninice, dela saindo com as amigas pela cidade. É uma suposta liberdade daquela mulher jovem de poder se deslocar para uma cidade grande e tal, mas a gente sabe que tem um monte de amarras nela, né? Ela não está propriamente livre, não é uma mulher livre. Então, eu acho que tem esses elementos que vão sendo colocados ali nos primeiros... Na primeira metade do livro, que depois que vão ecoar na experiência de internação.
Aí você vê... eu vejo esse livro construído assim, tem muitas imagens de duplo, né? Nova York e a internação. Então você vê aquilo quase como lugares de espelhamento. Tem a Esther e tem a Sílvia, né? Tem um momento que a Esther tá mais adiante, ela quer escrever um romance, eu não lembro exatamente o detalhe que ela fala de uma... Eu vou nomear minha personagem, ela escolhe um nome com... Ellie Highbottom, não é? Se eu não me engano. Que é o nome que ela se apresenta no início. Na festa. Né? É verdade. E ela fala do número de Esther, letras. Né? Isso. E ela até fala do duplo no começo do livro, quando ela cita Tolstói e Dostoiévski. Aí Dostoiévski tem o Ela está estudando Finnegan's Wake. E a Sylvia Plath estudou o duplo em Dostoiévski. Entendi. E ela fala também, eu vou escolher uma personagem que tem X números de letras como meu nome, Esther. Sim, e a Sylvia tem o mesmo... Então tem um monte de ecos, né, de duplos mesmo, refrões. De antecipações. De antecipações, não óbvias, nada óbvias, mas que você depois recompõe aquela estrutura. Acho que tem um caleidoscópio, assim, tem uma coisa que brilha aqui, que brilha lá, que você consegue ver como que não é um romance convencional, né? Ela passou por aquela experiência em 53, que foi o ano de execução desse casal. Você vê, ela se coloca ali, evidentemente, mas tem uma construção, né? Não é apenas uma história confessada. Acho que tem uma construção poética ali, né? Até um pouco a construção das outras personagens também, né? Porque, assim, personagens que estão lá lidam de maneira diferente também, né? Ela tem a colega de quarto dela que... Exato. A Doreen, se eu não me engano, né? Que ela tá totalmente aproveitando aquilo lá. Existem outras que estão mais focadas, né? Depois aparece a Jodie, se eu não me engano, mais pro final, né? Que já tem uma outra relação, né? Então, assim... tem esse elemento de construção e de contraponto, né? Também, olha, existe a situação da personagem principal e ela vai ser tanto mais salientada porque outros personagens estão com tramas um pouco diferentes nesse mesmo local, né? Eu acho isso uma ferramenta importante, né? De construção de personagem, né? Não deixar aquela coisa muito chapada, assim, da personagem principal, não? Exato. Fala. Não, eu ia falar até porque, assim, você consegue... Cada personagem, você acaba se identificando de uma certa maneira, né? Você sente aversão a uma, assim como ela tenta mostrar, e você sente os sentimentos que ela vai tentando imprimir ali, a forma como ela coloca nos personagens, você vai entrando junto, vai comprando a ideia com ela, entendeu? Exato. E na instituição psiquiátrica tem a Joan. Sim. E aí, é essa personagem que, sei lá, eu me surpreendi, eu tinha esquecido, que inesperadamente, eu não estava esperando, eu estava tão focada na Esther, eu também. Que é ela que se suicida, ela que vai até o fim, né? E aquilo... E foi uma forma da própria Esther ver de um ponto de vista distante aquilo que ela mesma queria fazer e mudar o ponto de vista dela, né? Entre aspas, não sei se mudou, né? Isso é muito refinado, né? Os outros personagens terem sua própria trama, mesmo que eles não estejam focados, que o livro não esteja focado neles, né? Eu acho isso a marca da grande pessoa que escreve, assim, sabe? Bom, agora eu vou falando sobre essa redoma, né? O que eu observei desde o início do livro, aquilo começou a se desenhar de uma forma para mim. Eu comecei a ver que ela colocava muito, assim, ênfase nas cores. Tipo, branco, branco, branco. Tem um parágrafo ali que ela repete várias vezes no começo. E tudo era branco. Xícara branca de porcelana, toalha branca, máscara branca, touca branca, o russo branco, tudo era branco. Eu falei, gente... Aí depois eu vi que tinha a questão do prateado, ela foi transitando, trazendo isso, fumaça, fantasmagórica, ela foi usando esses termos. E o que eu vi, tá? Porque assim, a Nova York que a gente tinha aqui do lado de fora, ela até usa esse termo no começo, era uma Nova York colorida, que as revistas queriam trazer com capricho ali pra gente, ela fala. Mas por dentro, essas cores dela, o que ela via desse mundo de fora, me parece, ela usa também de uma certa parte do livro para frente, ela começa a falar de um sol branco pálido,
Então, a impressão que eu comecei, eu falei, gente, ela tá vendo o mundo a partir dessa redoma dela, ela tá presa ali dentro. E aí, eu, como leitora, comecei a me colocar nesse lugar. Porque a gente vai comprando a ideia da autora. Então, assim, também de um certo ponto pro fim, comecei a ver, tudo era, também tinha o verde. Eu falei assim, gente, a Silvia tá... Porque ela ficava martelando nisso. Eu risquei todo o meu livro com essa questão das cores, né? Essa parte sensorial, eu senti isso muito forte no livro da Sylvia Plath. Porque, assim, eu queria entender como autora, né? Como ela quis, né? Você conseguiu enxergar alguma coisa nessa construção dela, de trazer o leitor para dentro dessa redoma através dessa experiência sensorial. Não só com cores, ela usa outras coisas, como som, por exemplo, esse som abafado de dentro, né? Eu senti isso. Você chegou a ver na construção dessa história, essa tentativa de trazer o leitor para dentro dessa redoma? Para dentro da experiência sufocante, né? Sufocante. E sem cor, né? Com essas cores opacas, né? Que ela via. Sim. Através do vidro. Nossa, é muito bonito isso que você observou. Porque, de fato, tem ali a experiência no hospital, tem o mar, quando ela vai na ilha. Tentar nadar. Ah, tá, na ilha. E do pai, né? Também tem. Que ela vai... Ah, da ilha do pai, sim. Não é? Tem. Eu confesso que eu não observei as palavras, mas a minha... de fato, ela é inundada por uma cor única, assim, né? Tem poucas matizes. Não são poucas matizes. Acho que você mora numa mesma cor, mas não tem aquela experiência contrastante tem uma melancolia, né? Tem alguma coisa que acho que sim, que ela constrói não à toa, usando cores e usando... ela vai construindo atmosferas. Acho que é isso. Mas o que fica mais forte para mim da experiência da redoma me parece que essa relação, essa tentativa de relação ou não relação com as outras pessoas. Eu acho que tem como se tivesse de fato um vidro entre ela, sabe? Entre ela e o outro. Uma falta de... As palavras são ditas, mas parece que não estão falando a mesma língua mesmo, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem a experiência do estranhamento pelo olhar dela, claro, tanto do mundo social e tal, mas também das pessoas que estão próximas a ela, né? A mãe é uma estranha, muitas vezes. Sim. Eu acho que tem uma conexão que começa a se estabelecer ali com a médica que no final vai... Que ela passa pelos eletrochoques com ela, que ela fala, essa experiência vai ser diferente. Mas a primeira vez que Doutora Queen. E ela se sente traída, tem um momento que ela se sente traída por essa médica. Mas também. ela vem e fala, né, tira ela daquele... Mas a primeira experiência dela com o médico também, a maneira como ela tenta se comunicar, eu acho que ela joga alguma coisa na mesa dele também, e aí é quando ele fala, vou chamar sua mãe. Quando ela chuta a bandeja também, ela quando tá ela sendo chuta atendida, a né? E ela mesmo, e ela é muito clara com isso. Olha, ela não diz, eu fiz de pirraça, mas ela tá deu vontade de fazer, né? Ela fala, tá. dá uma coisinha no meu pé, não sei, tem uma coisa... Ela fala de um jeito muito... É isso, verdadeiro, porque não é uma grande lucubração. Ela sentiu no corpo uma necessidade de chutar a bandeja. O próprio irmão dela, né? A gente também sabe do irmão. O irmão, A gente sabe depois no final do irmão. Exato. Ele tá sempre lá presente, mas assim, é um personagem mudo, digamos assim, né? Ou que é assim que ela vê ele, né? E aí, eu acho que a experiência com as pessoas são muito frustradas em geral, né? A primeira vez que ela transa com aquele... Professor de matemática? Com o professor. Ele é uma figura muito estranha, pelo menos o que a gente vê pelo olhar dela. O Buddy, né? Não, é outro. Não, tem um Buddy também que ela... Falso, né? Ela já taxou o cara ali, não estava correspondendo às expectativas dela, né? E tudo isso para dizer que eu acho que essa experiência da redoma, para mim, ficou muito forte nesse jogo com o outro.
que eram, de fato, pessoas muito estranhas. Eu acho que ela realmente cria uma sensação pra gente de que ela tá de alienígena mesmo, que ela não consegue de não estabelecer... pertencimento. De não pertencimento. Isso foi muito interessante, porque assim, eu não tinha conseguido ter esse olhar mesmo, né? Porque ela faz com que o leitor enxergue o outro da forma como a Esther está enxergando, né? Essa forma estranha, e todo mundo, pra gente, começa a ficar meio esquisito ali também, né? Essas experiências. Assim, até partindo disso, eu estava falando, o texto, ele parte de um lugar de euforia da Esther, né? Chegando em Nova York e tal. Esbarra nesse vazio interno dela, de frustrações, e vai para um lugar de desespero. E depois a gente começa a ver um resgate ali, né? E o texto, é o que a gente está falando, além das cores, essa questão do outro, né? Tem um mundo de aparências ali que salta aos olhos. Eu percebi também que ela fala muito da maquiagem, o pó, então como ela quer mascarar esse mundo. Até depois, não sei se você vai falar, mas a questão do alto, do magro, sim. Do gordo, enfim. E aí depois chega num ponto que ela até desiste de tomar banho, de trocar de roupa, ela começa a desistir. E isso vai entrando num nível de desespero. Então, a forma como esse texto vai sendo construído, por exemplo, daquela euforia, ele vai trazendo a gente para esse lugar de também desespero, da redoma, né, como eu falei antes. E ela começa a dar sinais, desde o princípio, que alguma coisa estava em disparidade, o mundo de fora e o mundo de dentro. Tinha alguma coisa que não fechava ali, né? Então, essa redoma começa a se fechar no seu entorno. E esse sol pálido, como eu falei, começa a ser visto de dentro dessa redoma. Até ela fala alguns pontos do céu azul, parece que ela está sempre buscando esse azul, essa coisa externa. E aí eu ia te perguntar, né, que a gente já falou dessas coisas do outro e das cores, e quais demais elementos você tem visto, assim, no texto que a autora usou para transitar, né, de dentro, de fora para dentro dela, e depois esse resgate, quando essa narrativa, ela vai transitando, né? Como eu falei, pro desespero, e depois ela começa a subir de volta para um lugar de resgate. O que você pode ver que a autora foi utilizando, como ela foi trabalhando isso? Acho que tem uns rompimentos, né? Acho que em Nova York, quando acaba aquele momento, primeiro que ela tem uma cena muito violenta com um rapaz, numa festa. Marco, né? Ah, sim. Que, aliás, eles, no final, tem essa... Ele machuca ela, ele bate nela, ele arranca a roupa dela, e ele dá pra ela um diamante, depois ele pega Sim. de volta. Então, Marco? Sei lá. Acho que é Marco. É. Ela fica arranhada no rosto. Isso, ela passa por uma violência. E quando ela chega no hotel, acho que ela joga fora as roupas, né? Ela joga pela janela. Então, tudo aquilo, todas aquelas roupas que ela recebeu. Então, aquilo é um gesto, né? De... recusa. Tipo, isso não tem tanto valor pra mim, assim. Não é isso. Não cabe. É uma recusa mesmo. Uma espécie de... uma espécie de rebeldia diminuta, o tanto que ela consegue fazer. Mas você vê que ela ainda está aquilo é alguma coisa que ainda a oprime. Né? Não é que ela joga as roupas e, não, esse mundo não é para mim, eu vou construir outra coisa. Ela não se resolve lá. Aquilo não se resolve, exatamente. Mas da passagem da experiência de Nova York para casa da mãe, tem um rompimento, né? Tem uma fratura ali. E que eu acho que não à toa ela escolhe essa destruição das roupas e tal. Ela escolhe uma roupa que fica estranha quando ela volta para casa e tal. E agora eu não me lembro exatamente, mas eu acho que certamente alguma cena que também decisão, assim. Decisão, exatamente. Antes dela ir, obviamente, ela tem a tentativa de suicídio que faz que ela que é muito é incrível essa cena, né? Porque ela vai embaixo de você fica tentando descobrir aonde que ela estava. Ela se colocou... É difícil de entender, né? Parece que ela está tentando se enterrar. Se enterrar, já, né? uma caverna, um lugar escuro, que ela demorou para ser encontrada. Então, ali, obviamente, é um momento de maior... aí ela se volta contra ela mesma, né? Então, primeiro, em relação às roupas, essa violência, esse sentido de aniquilação, como eu falei. Depois, para ela mesma, que aí ela vai para a clínica.
E eu acho que, de fato, assim, talvez essa escolha dela... Tem um momento que a redoma se abre, né? Minimamente, em que ela fala, eu não sei até quando. A gente se pergunta também no final do livro. Mas que aí o gesto de violência fica na Joan. Então, acho que tem ali algumas... A gente tem uma narrativa que ela vai tentando, ela não consegue, que é super melancólica, em que ela vai observando o mundo, vai tecendo comentários, mas tem esses gestos de violência que faz a gente ir de um lugar para o outro, né? Que marca um desvio brusco de trajetória dessa personagem. Então, talvez sejam, sabe, âncoras ali na narrativa em que você fala, daqui não tem como continuar nesse espaço, né, com esse jogo. Tiro ela do lugar e coloco ela em outro. Exatamente, eu achei demais isso. Ela é genial por isso, porque ela conseguiu transitar, na hora que você está sufocada ali, ela muda totalmente e traz a gente para um outro lugar. Né? É como se a personagem fizesse um gesto de violência para tentar, não sei, de algum modo se rebelar contra aquilo. E tava vindo sutil, de uma forma sutil, de repente fica descarado o que ela quer fazer, né, pra gente. E aí a gente não sabe onde aquilo vai dar, mas a gente só acha que vai... Eu falei, cara, como que ela narrou isso em primeira pessoa? Que ela, né, vai acabar. Mas não, aí a autora tem uma sacada genial ali. Eu acho tanto mais interessante porque é o único romance dela, né? Sim. E um romancista, para atingir essa forma, ele leva bastante tempo, né? Verdade. Não é uma transição tão simples entre você escrever poemas e contos e depois passar para uma narrativa longa, né? A gente estava conversando no clube outro dia, né? Sobre autores que têm contos muito bons, mas quando vão escrever um romance, parece que escreveu um conto inchado, né? E no caso dela, não. É bastante bem construído, tem uma arquitetura muito bonita. Eu vejo muitas, assim, os objetos todos têm muito significado para ela, tem muita cena, tem muito do visual, você vê muita coisa ali, entendeu? E tudo é muito importante, relevante, né? Tem muita coisa relevante ali que, às vezes, pra gente, num primeiro momento, você já fez releitura, né? Passa batido. Passa. Carla, um elemento que eu acho bastante interessante nesse livro é a voz narrativa dele, né? E a gente nota que a Sílvia optou pela primeira pessoa, né? E também por uma focalização interna. Quer dizer, a narradora é a personagem principal e ela sabe tudo o que está acontecendo com ela e, ao mesmo tempo, também não sabe muito o que acontece com os outros, né? A gente até citou o caso da Jory, né? É uma surpresa para ela, é uma surpresa para a gente, né? Porque sendo essa narradora em primeira pessoa, ela não poderia saber, a princípio, o que se passa em outro núcleo narrativo, digamos assim. Então, esse recurso me parece que, ao mesmo tempo que faz a gente se aproximar da Esther, também leva a uma certa desconfiança, porque, afinal, tudo que a gente recebe de informação vem dessa pessoa, né? E já que estamos tratando de uma personagem com... bom, eu acho que em nenhum momento cita que é depressão no livro, né? Eu acho que no máximo dizem que ela é neurótica, né? Mas hoje, né, a gente já caracterizaria como um quadro de depressão, né? Como a depressão que ela está passando, né? Então, na primeira parte, a gente vê essa personagem que está muito preocupada com a altura e com o peso das personagens, por exemplo, das outras personagens, né? Ela está nessa situação, digamos, de normalidade. E no mundo da moda, o peso e a altura são cruciais, né? Então, ela ainda está inserida nisso, né? E aí, na segunda, a gente já percebe essa degradação mental dela. Então, tem muitas cenas que são fragmentadas, elas têm cortes abruptos, né? Alguns personagens me parece que são meio fantasmagóricos, né? Eles entram em cena e aí depois é que você vai entender quem que eles são, né? E alguns fios narrativos que são beco sem saída, né? Para mim, o que foi mais chamativo é quando ela vai visitar o Buddy no sanatório, ela aprende a esquiar e termina com ela quebrando a perna em 2 lugares sem mesmo perceber
que isso aconteceu e a história acaba aí. Essa cena acaba aí, né? Ela não tem uma continuidade. Inclusive, parece que isso temporalmente foge um pouco da narrativa, porque se é um esporte de inverno, provavelmente ela foi fazer no inverno. E toda a história acontece no verão. Então é meio deslocado isso aí, né? Então, assim, nós estamos vendo essa história pelos olhos de uma pessoa, ao mesmo tempo que está próxima de nós, mas ao mesmo tempo digamos assim, inconfiável, né? E fala pra gente um pouco como que você vê essa opção estilística da Sílvia e analise se você acha que ela funcionou bem, se ela... Dê uma... Conta pra gente como que uma pessoa poderia usar esse recurso hoje em dia na sua própria escrita. Acho que a voz narrativa é definida... Ela ergue o livro, né? Ela determina modos de ver o mundo. Então, assim, eu acho que, a meu ver, inevitavelmente, se você quer falar de maneira honesta, sei lá, de uma personagem que está passando por uma degradação mental, ela está se afundando na depressão, ao ponto de uma tentativa de suicídio, a experiência da primeira pessoa, com todas as suas falhas, ela é muito... Eu estou tentando achar a palavra, porque eu ia falar verdadeira, mas é um modo de você não analisar, não fazer um julgamento. Né? Talvez, não sei. Existem várias maneiras de você manejar a terceira pessoa, claro. Mas eu acho que é uma experiência tão aguda, essa, que o livro se propõe, que acho que seria inevitável a primeira pessoa. Inclusive para a gente desconfiar do modo como a Esther vê o mundo, né? Eu acho que não é fácil falar sobre uma personagem que a gente não sabe, a gente não está aqui para diagnosticá-la, mas é inevitável dizer que ela está passando por uma depressão. Uma depressão não é alguma coisa simples, né? Eu acho que em pessoas diferentes se dá de modos diferentes, então o diagnóstico é muito pessoal, escrever sobre isso tem uma ética disso, então eu acho que essa construção em primeira pessoa permite que você possa confortavelmente duvidar do modo como ela vê a mãe, do modo como ela vê a si mesma, né? Eu acho que do mesmo modo como a gente se aproxima dela, a gente também consegue duvidar do gesto de... desconfiar dessa crença no nada, né? Então, eu não sei como seria essa mesma história em terceira. Acho que no mínimo essa surpresa, né, digamos assim, da Jodie ser quem levou a cabo, né? No mínimo não seria tão surpreendente, né? A gente estaria acompanhando ela já, a degradação dela desde o início, né? Ela reaparece, né? No final, na clínica, e aparentemente tá tudo ok com ela, né? Quer dizer, ok não tá porque tá na clínica, né? Mas não parece ser tão grave, né? Eu também acho que a escolha dessa voz narrativa ela é importante, primeira pessoa, para trazer a gente para dentro dessa redoma, esse desespero. Exato. Talvez se fosse numa terceira pessoa, ia ser uma história contada, ok, mas o sentimento ia estar muito distante, essa subjetividade e tal. Então, acho que foi, assim... ela arrasta a gente para dentro da experiência sufocante, do verão sufocante, do sem sentido. E é bom porque as coisas não são explicadas, né? Algumas delas. Por exemplo, você falou da perna que se quebra e ali acaba. Não precisa explicar, mas aquilo é uma imagem. Ela se esborracha ali, ela se machuca, ela não percebe que se machucou. Tem um monte de pequenos temas que estão ali que
que reaparecem de outros modos, né? Essa desconexão com o próprio corpo. Muito evidentemente isso aconteceria com uma mulher que no começo falado, os corpos magros, gordos, o modo como esse mundo da moda, esse mundo oprime as mulheres, né? Não envelhecer, como eu disse, não estar bem, estar bonita, estar sorridente, isso é super opressivo, né? Então, muitas vezes você não consegue ter conexão com o seu próprio corpo como ele é. Você não percebe que ele está machucado, você não percebe que ele se quebrou. Quando você vê que você está quebrada por dentro, de fato, já está muito adiante, você não consegue pedir ajuda. Acho que tem ali algumas coisas, tem corpo e aquilo que mora dentro do corpo, que também se quebra nela, né? Que ela demora para conseguir entender o que está acontecendo, talvez. E se fizer sentido, né, essa ideia de que, sendo um esporte de inverno, ele acontece depois, né, aparentemente depois que ela foi liberada da clínica. Então, mesmo depois de liberada da clínica, meses depois, ela ainda está com, digamos assim, uma percepção alterada de si mesma, né? Então, passa um pouco essa ideia de que, assim, não se cura totalmente, né? Mesmo liberada da clínica, ela ainda vai... Bom, primeiro que ela volta, né, atrás do Buddy, e eu achei muito forte essa imagem, né, de você estar fazendo o esqui, que é um esporte intenso, né, de velocidade e radical, né? Sim. E você quebra a perna em 2 pontos e não se dá conta disso, né? Eu acho bastante impactante isso. Eu achei legal, assim, só fazendo um paralelo, eu comentei com ele que eu vi um pouco do Thomas Mann também, a Montanha Mágica, porque quando ela fala da neve, aí tem a história do sanatório, um monte de coisa, eu falei, nossa, porque o capítulo da neve, eu falei pra ele, uma das coisas mais lindas que eu já li A Montanha Mágica eu não vou pôr no pacote, vamos falar da neve, só no capítulo da neve. É muito bonito, eu vi esse paralelo, assim, um pouquinho, né, essa imagem do branco, voltando para essa questão também das cores, né, que eu falei, que estavam apagadinhas dentro dela, né. Eu tenho uma pergunta agora sobre o enredo também, sobre a construção do enredo. Porque me parece que o enredo do Redoma de Vidro, ele é enganadoramente simples. No seguinte sentido. À primeira vista, ele é uma história de queda, né? A gente tem a personagem no seu mundo normal, ela passa pelo processo depressivo e depois tem um final, sobretudo positivo, digamos assim, mas que só é insinuado, né? Ele não é desenvolvido. Não tem grandes digressões nisso, né? E aí até um contraponto ao Orlando que a gente leu da Woolf, né? Que é praticamente só digressão o livro, né? E não tem muitos núcleos narrativos, né? Até a ideia de você ser uma personagem que narra a história também te impede de ter N núcleos narrativos, né? Então, ele é bastante simples nesse sentido, né? É a história da Esther. Mas esse enredo, ele, para mim, tem elementos muito interessantes. Por exemplo, as antecipações, né? A gente comentou um pouco sobre isso. Então, desde o início, né, há diversos momentos aparentemente inocentes que sinalizam, que parece que são sementes de cenas e de situações que vão se desenvolver mais posteriormente, né? Então, a gente falou do caso dos Rosenberg, por exemplo, que foram eletrocutados e depois vai haver o tratamento de choque, né, com ela. Uma cena também que me impactou muito é o almoço que eu não lembro se é a revista que promove ou um restaurante que promove, e há uma intoxicação alimentar coletiva, né? E intoxicação em português sempre soa... É um termo muito mais médico do que em inglês, né? Em inglês é poisoning, né? Tipo, é um envenenamento, né? Alimentar, que é também uma forma de execução nos Estados Unidos, né? E além disso, né? Além desse recurso da antecipação, né? Eu até achei interessante que você fala no seu Ursa Menor, tem um conto sobre o Chekhov. E a gente tem esse recurso narrativo, né, a arma de Chekhov, que é aquela coisa que está presente desde sempre e em algum momento vai ser usada, né?
Me parece que essas antecipações são um pouco isso, assim, né? E também a gente vê muito uma prosa poética na Plath, mas eu acho engraçado porque ela não é tão aquilo que hoje em dia é considerado prosa poética, né? Ela é muito mais comedida, ela é muito mais sutil e suave, né? E eu, pessoalmente, prefiro isso, acho que é mais interessante, né? Então, partindo um pouco disso que eu te falei, como que você vê o enredo dessa obra, né? Como que outros elementos você salientaria, assim, que te chamam a atenção nele? Esse enredo enganadoramente simples. Eu acho que ele é propositalmente enxuto, porque eu acho que não tem como dramatizar ou colocar grandes tons em cima de uma história que já é, por si só, inominável, né? É difícil de pôr em palavras o que leva alguém a tentar se matar. Então, acho que tem ali, já é um grande drama. Então, eu acho que essa contenção, que, aliás, a gente vê na Esther também, né? Com alguns gestos que rompem aquilo, mas basicamente está tudo contido ali na ideia da redoma, na ideia do corpo dessa mulher, que também não é muito expansivo, na ideia da obediência, na ideia de caber bem nos lugares, de não falar muito alto, de não se... Ela tem alguma coisa que está fervilhando ali dentro. Então, acho que essa contenção, essas cenas que são interrompidas, acho que tem alguma coisa ali também que diz de um fluxo que é interrompido, né? Então, de repente, você vê um acontecimento, que é então, quando a Joan ela se suicida, aparece ali, pá, é uma cena. Não está enredado por explicações, digressões, o que poderia ter sido, como foi. Não, é uma cena, com a força de uma cena, né? Um pedregulho sem explicações mais detalhadas sobre o que poderia ter levado. Acho que a gente sente o absurdo da vida, justamente porque ela é colocada assim, sem muitos derramamentos poéticos, né? Então, eu acho a contenção, e essa palavra se estende para vários, tanto do enredo, quanto da construção da personagem, o modo como você acessa a outras personagens, a gente não sabe muito bem delas, isso que é dito menos, que tanto menos nos é dito, quanto mais a gente pode ficar elucubrando sobre elas, né, a gente se colocar diante do absurdo todas essas impossibilidades. Então, acho que sim, é um enredo aparentemente simples, que a gente consegue muito facilmente colocar numa sinopse, né? Eu acho que ele foi lido, talvez esse livro tenha sido lido por muito tempo como um livro simples demais, uma prosa confessional, algum lugar menor da Sylvia Plath, eu já ouvi isso. Quase uma extensão do diário. Exatamente, dela, né? Que aliás o diário é brilhante, mas sim, tem ecos do diário e do livro, mas é uma construção, é evidentemente uma construção, né? Então, eu acho que isso, assim, a Márcia falou das cores, do modo como essa redoma é construída, do modo como se dão as antecipações e daquilo que ela opta por não dizer propositalmente, para a gente poder também não tem nada que responda ao absurdo de uma morte como essa, sabe? Como uma tentativa de aniquilação. A gente vê a sociedade opressora, machista, o modo como é difícil para ela construir uma subjetividade sincera, honesta, mas ainda assim é muito brutal, né? Uhum. Então, a gente falou do Camus, né? No Estrangeiro, por exemplo, não tem... a primeira frase também não explica nada. Ela só conta um fato.
Eu acho que aqui também a gente vê um pouco isso, assim. São as cenas. Eu acho isso muito grande na literatura, porque você já tem uma história que por si só ela já é muito pesada, como você estava falando, né? E aí ela trabalhar isso com cenas, né? Tem coisas que a gente não precisa das palavras exatamente colocadinhas, explicando ali. O livro por si só já vai trazendo a gente para esse lugar, né? Eu gosto muito eu acho que ela é muito nesse sentido da sutileza, né? Então, se você é uma pessoa que já está mais acostumada a analisar personagens, etc., desde o início você entende a condição social da Esther, né? Então, é uma pessoa de classe média, tem alguns privilégios, etc., mas isso não é dito em nenhum momento, né? Agora, tem uma cena que é muito rápida e muito sintomática também, que já aparece no final, que é quando elas estão na clínica jogando baralho e a enfermeira é convidada para jogar baralho. E a enfermeira tem uma condição social mais simples do que elas, né? É uma trabalhadora, né? E ela se queixa do trabalho que é justamente cuidar delas, né? Então, assim, olha, vocês não percebem o quão difícil é isso daqui, e a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pular fora daqui, né? E isso é tão naturalmente colocado lá na cena pela Sílvia, que pode passar batido, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é sintomático disso. Olha, não esqueça que a tua condição é essa e existem outras pessoas que têm uma condição diferente da sua, né? E beleza, e segue a história. Né? Tipo, é só o elemento sutil lá, assim, de construção da personagem, que não tá nem no início, né? Que vai aparecer lá ou pelo menos vai ser relembrado mais pro final, né? Eu acho isso até incrível. Sobre essa questão da condição social, no começo ela fala que ela tinha um pouco de aversão a esse mundo, porque tinha gente lá que tinha mais grana, assim, então o jeito que eles se comportavam, ela também não se colocava nesse lugar, né? Ela também... Tem a cena quando ela limpa os dedos, ela não sabe muito bem o que Sim. fazer. Né? Você vê que ela não está tão inserida nisso, né? Exatamente. Agora, foi interessante que você comentou até dessa... Eu estava observando que no começo do texto, quando ela ia fazer aquelas comparações e tal, ela usava uns termos, assim, muito, muito engraçados até. Eu cheguei até a dar risada com algumas situações, as comparações que ela fazia. E ao longo do texto, conforme a Esther foi ficando mais... que ela foi ficando mais para dentro, assim, né? Mais fechadinha nessa redoma. Isso foi se perdendo um pouco. Eu percebi que a própria linguagem da Sílvia foi mudando ao longo dessa narrativa. E eu achei super interessante. E ela queria romper... Você vê esse rompimento da redoma, a gente vê várias cenas aparecem janelas. Então, assim, isso é sugerido com uma palavra, né? Janela ou vidro. Então, você vê, ou ela rompia de um jeito ou de outro, né? Aí, assim, até você comentou sobre a questão das cenas, que nem tudo é dito, né? Então, seria minha próxima pergunta. Seria sobre o silêncio. Eu falei assim, eu vi aqui que tem uma frase que ela fala assim, eu não escutava nada. Só que lá fora tinha um barulho absurdo. Tinha os ruídos dentro dela e aquele ruído externo. Em algumas partes também, tem um momento lá que ela tá nadando e que ela diz que ela escuta dentro dela, eu sou. Uma parte do coração dela também, no final, que tava, sabe? Então, assim, me parece um som abafado, mas que quer gritar, que quer aparecer, entendeu? Ela quer voltar à vida. Até ela tenta, tem algumas desculpas que ela dá quando ela não consegue se matar, enfim. Mas aí, fazendo uma comparação com o seu livro, tem um conto aqui que chama O Ano Luz, que você fala assim, ó, no espaço, as ondas sonoras não podem ser transmitidas. É como estar no vácuo, o som não consegue se propagar. E depois, um pouquinho à frente, tem assim, finjo que não estou num território dentro de um copo. O calor da testa migra para o vidro. Ninguém vê que me transporto para a matéria fria, quieta da janela. Quando eu li isso, eu falei, redoma! Mas eu sei que não é exatamente uma referência, mas são essas bagagens que a gente traz com as leituras, né? E aí eu vi que no texto da Pleph, por exemplo, ela também usa os ruídos internos e externos, como eu estava falando, né?
Então, a minha pergunta é, como a gente pode falar dessa relação dos silêncios, né, daquilo que não é dito, né, em ambos os textos, né, onde se esconde isso que não é dito? Nem tudo ficou claro, entregue em palavras sempre aqui nesse texto, né? Essa condição do indizível, do sugerido, né, como a Pleph veio trabalhando nisso e como você também pensou, né? Eu vi que você trabalhou bastante falando agora do seu livro um pouquinho. Tá. Eu acho que a Esther é uma personagem que não tem... É isso, é difícil da gente acessá-la, e acho que é parte da graça do livro essa. Sim. E ela tem... a interlocução dela com as outras pessoas também é quebrada, é fraturada. O diálogo é estranho. Então, eu acho que... o silêncio também se constrói por palavras, por... relações que não se completam, né? Então ela não senta com alguém para falar, não estou conseguindo. Não existe Sempre fica um vácuo. Sempre tem um vácuo, exatamente. Esse lugar de que as palavras não se propagam. E eu acho que talvez o resgate de alguém que esteja numa situação de profunda depressão, né, tenha que ser um atravessamento mesmo desse vácuo. Exatamente. Esse conto, ele do Ursa Menor, é uma história de uma mulher que vai lembrando dos sonhos que já teve, né? Ela gosta de estudar, ela gosta de ler sobre o espaço, mas ela se casa, uma mulher simples, acaba se casando com um caminhoneiro, fica muito tempo sozinha. Então, acho que ela não tem com quem falar. Eu acho que tem um pouco essa, digamos, a gente pode comparar por aí, né? Alguém que fica muito enterrado em si mesmo, assim. Pessoas que ficam tão sozinhas que talvez quando ouçam a própria voz se surpreendam com a própria voz, sabe? Essa dimensão, assim, da solidão. E que, portanto, vai tentando tatear a superfície das coisas, né? Tentando afundar nas coisas. Que a superfície das coisas é o que ela já vive. Mas engraçado isso. O tema do silêncio, do indizível, daquilo que não se põe em palavras, é um tema que me move. E eu acho que ele aparece, de fato, em vários momentos do livro. Tem um que eu gosto bastante, que é esse tema ou temas para um conto silencioso. Ai, eu amei esse conto. Porque aí é o Chekhov, né? Eu amei o Chekhov. Tá todo grifado. Que ele é o autor que fala tudo. Temas. Eu acabei com essa para parte. Um conto silencioso. Eu gosto muito do debate que tem entre os diretores que vão tentar produzir A Gaivota do Chekhov. Sobre o silêncio. É o Dachenko e o Stanislavski. E aí o debate é sobre o silêncio, né? Como que a gente vai representar o silêncio? E um acha que tem que colocar alguma coisa, né? O coachar de sapos, né? E o outro não. A impressão de silêncio. O outro não, é o silêncio mesmo, né? Mas isso soa estranho, né? No pro teatro, primeiro, que é cheio tipo... de barulhos. Exatamente. Lembra um pouco... Pra mim, veio aquela ideia, acho que é dos desenhos animados, né? Em que sempre quando eu tenho um momento de silêncio, eu tenho um grilo trinando, né? Sim. E é interessante como a Silvia, ela vai tratar... É muito difícil, né? Já que a nossa matéria é a palavra, como que você recua para que o silêncio apareça, né? E aqui no conto fala assim, a tranquilidade é convencionada no teatro, não pelo silêncio, mas pelo ruído, né? Exato. Essa parte. De saída já tem não é ambiguidade, porque não é ambiguidade, tem um problema insolúvel. Como falar do silêncio usando palavras? Tem alguma coisa que não se resolve, né? E eu acho que o debate da Dantchenko, do Stanislavski é esse. Como que a gente vai construir, dar uma impressão de silêncio? O que é o silêncio, né? Afinal. E se a gente for ver, no caso da Esther, a pessoa que tem esse, tipo assim, no caso da depressão, que a gente vê, assim, ela vai se construindo. Esse livro, para mim, é um grito da Silvia, um grito de socorro, mas ele é construído através desse silêncio, sabe? Uma coisa meio contraditória. Prestem atenção Em mim. É isso. Bom,
E aí eu vi que, assim, uma outra questão que eu vi que há vários sinais da natureza sórdida da Esther. Ela se julga sórdida, ela fala isso no começo, né? Tem a cena que ela deixa a amiga dela, Doreen, lá passando mal, não ajuda, quer trancar a menina pra fora. E ela tinha algum fascínio por situações macabras, né? Algumas coisas assim, a dissecação, acidente, sangue, os fetos, a cena dos fetos presos ali. E tem outros elementos, como eu falei, recorrentes como vidro, janelas, né? Então, o primeiro, né, que é a possibilidade de libertação do segundo, né? Quebrar essa janela, se libertar desse vidro aí. E há um desespero que deixa de ser velado à medida que o texto avança. Ele começa a ficar muito claro ali pra gente que ela realmente está entrando nessa situação da redoma aí. E aí, só que ao mesmo tempo, a autora começa a apontar situações de busca por conforto dessa personagem, que a gente começa a ver em alguma cena ou outra, até o que a gente está falando, é uma palavra diz muito ali, né? Os cobertores, as companhias que meio tortas, mas ela sempre está buscando. E a Silvia parece sempre colocar um detalhe que faz com que a personagem se agarre de volta à vida e ela não consiga fazer o ato final, né? Então, apesar de ser um livro de temática pesada, que antecede, inclusive, a morte da própria autora, bem pouco tempo antes, né? Que elementos você acredita que a autora conseguiu imprimir? Como ela conseguiu imprimir um tom de leveza? Porque apesar de ser tudo isso, de trazer esse peso, é um livro que você consegue ler, que as pessoas não rejeitam hoje em dia por tratar dessa temática. E a gente dissociar a ficção do real. Porque há uma preocupação, né, das pessoas comprarem a ideia. E não é, esse livro está aqui para ser lido. Como que ela conseguiu se perpetuar por tanto tempo, assim? Isso que eu fiquei pensando, que foi genial. Eu acho que, curiosamente, o livro tem humor. E o modo como ela se vê, né? Ela não é uma ela se sabe uma não heroína. Ela não é uma mulher cheia de virtudes, assim. O modo como ela olha o mundo, que ela confessa, né? Ela fala, ai, meu, eu não lembro agora os detalhes, mas tem um modo como ela olha ironicamente para as pessoas e tal. Ela não esconde, assim. Tem até um deboche, assim, no começo, nos momentos. Você assim. ri, né? E é claro que a redoma vai se fechando, mas nesse livro tem uma possibilidade de saída, me parece, né? Ainda que no final você fala, quanto tempo isso vai durar para essa personagem? Será que ela vai ser sempre né? Alguma coisa que você leva. Mas tem uma possibilidade, ela dá pra gente a possibilidade da Esther seguir depois disso. Então, acho que ele abre pelo menos uma alternativa pro leitor. Acho que ela conseguiu. Sim, talvez essa esperança, isso prenda a gente por tanto tempo. E a própria reflexão sobre como ela coloca no final, né? Sobre as possíveis outras pessoas que estariam também nessa redoma. Então, talvez pra gente colocar um olhar sobre isso. Exato. E eu acho que é isso. Ele é um livro que fala sobre outras... essas estruturas ao redor da Esther, que faz com que ela se sinta assim, né? Eu acho que ele também fala de um lugar de aparência, de um lugar de falso, um diamante com falso brilho, né? Que não... Acho que tem coisas ali que é um livro que é uma personagem suicida, né? Que tentou suicídio, mas tem um monte de elementos que levam ela para esse lugar. Então, não sei... a gente até falou dos Rosenberg, sabe? Eu acho que tem um lugar que você pensa o que são os Estados Unidos dos anos 50, quais são essas estruturas que esmagam personagens tão brilhantes quanto Esther. Então... Nossa, foi interessante você voltar no tema dos Estados Unidos dos anos 50, porque é a questão da mulher, né? Que Exato. Ela fala, né? Eu queria até que, se você puder falar um pouquinho sobre... Ela fala de que não queria casar, e aí tem um parágrafo lá que ela coloca, eu vou fazer tudo igual todos os dias. Ela vai comprar o anticoncepcional, né? É isso, assim, não é uma personagem depressiva, borderline. Não, claro que ela tem esses traços, mas não é sobre o drama de uma mulher que... Eu acho que é estrutural. Eu acho que também
diz respeito à maneira como a sociedade se comporta, né? Não é um indivíduo, é a história de uma subjetividade, a história da Esther, mas ela se remete a um modus operandi da sociedade, né? E eu acho que por isso o livro é interessante ser lido hoje, porque há ecos disso. Claro, tem as superações, Sim. mas ainda tem estruturas que a gente reconhece, que a gente se reconhece também na Esther. Sem medo de olhar e falar, nossa, eu tenho isso. Né? São questões que... E são mais de 60 anos depois da publicação. Né? A gente tem Exato. pelo menos 2 gerações aí, né? Digamos assim, um livro sobre as nossas avós. Pois é, Né? olha que maluco. E parece tão jovem. Não, parece... É muito atual. Sim. Perfeito. Bem, Carla, muito obrigado. Obrigada. Pela sua participação. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma última pergunta para você. Já aproveite e faça suas considerações finais. Uhum. Bem, como eu disse no início, o Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita, então a gente sempre vai ler os livros com o olhar de quem escreve hoje em dia, né? Então, eu gostaria que você indicasse para a gente livros para leitura que você considera importantes para a construção dessa capacidade de escrita das pessoas, né? E, por gentileza, indique alguns para a gente, quantos você quiser, e faça suas considerações finais, por gentileza. E fica mais uma vez aqui o meu agradecimento pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação aqui em estar conversando com a gente. Quer falar alguma coisa antes? Agradecer muitíssimo a atenção, Carla, porque assim, foi incrível você ter topado a nossa ideia para falar sobre um livro desse que é difícil, assim, mas que assim, eu acho que trouxe uma discussão muito rica pra gente. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com você hoje. É isso. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? Tomara. Sim, nossa, eu agradeço muito. Eu reli o livro para o nosso encontro e ele ganhou novos significados. Aí eu fui repensar, fui retomar leituras que tinham a ver. E aí, puxa, um livro, quanto mais a gente escava ele, mais, em diferentes momentos da vida, ele traz para a gente novas dimensões do mundo, né? E do nosso mundo também. Então, eu agradeço imensamente o convite. Eu recomendo, eu trouxe o livro da Janet Malcolm, ela escreveu sobre, é uma biografia maravilhosa, porque fraturada, errática, repleta de perguntas irrespondíveis sobre a Sylvia Plath. Então, a Janet Malcolm é uma jornalista norte-americana maravilhosa, que faz essas reportagens investigativas, esses perfis. Ela tem um livro sobre o Chekhov, inclusive, esqueci o nome agora, mas A Mulher Calada é sobre a Sylvia Plath e a relação dela com Ted Hughes, que é super conturbada, é difícil, né? Então, eu recomendo muito a leitura do livro dela. Os diários da Sylvia Plath também são lindos. Os trechos, tem muito ecos com a redoma, para quem quiser pensar nesse duplo, né? Entre Sylvia e Esther. Eu acho que vale muito a pena a leitura, que saiu pela Biblioteca Azul. E acho que ainda dentro do tema, assim, da redoma, loucura, que acho que é um baita tema para se tratar, eu recomendo muito a leitura do Soroco, que é o conto do Guimarães Rosa, que é uma beleza. É uma coisa que aí você... Primeiras histórias, Isso. não é? Histórias. A gente vai ler o Terceira Margem. Eu amo Terceira Margem, é meu conto da vida. Mas esse Primeiras Histórias eu li o ano passado todinho, assim. Que esse conto é lindíssimo. É o modo como você vê... É isso que a gente vem falando da sociedade, do indivíduo e da sociedade. Então, a maneira como aquela cidade toda... não vou falar, mas Guimarães Rosa, né? Sim. Soroco, esse conto. E, puxa, tem um livro que é A Pequena Outubrista, que é uma... também é uma mulher que fala das suas experiências numa internação, internada num lugar, que é como que é o nome dela? Linda Knausgaard. Foi casada com aquele com o Caouve, não é? Foi casada com Caouve. E ela tem esse livro que foi traduzido para o português, chama A Pequena Outubrista, que ela fala, que aí é contemporâneo, então talvez para a gente pensar, quem se interessava, como
como se dá essa experiência contemporaneamente, né? Uma mulher em outro país, uma europeia e tal, mas como que essas questões relacionadas à maternidade, talvez, a ser mulher, e como é que enfrentar essa ideia da loucura, né? Como que isso pode aparecer também num livro. Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Carla. E espero que a gente tenha uma próxima. Obrigado, Márcia. Sim. Obrigada também, Obrigada. Fernando.